E continuamos o nosso fórum. Agora passamos novamente para um formato online e vamos chamar o professor Dr. João Catalão, coach empresarial. Olá. Boa tarde. Olá, não sei se já me estão a ver. Sim, perfeitamente, obrigada. Muito bem, eu tenho estado a ouvir e, primeiro que tudo, que eu sou um grande otimista, quero-vos dizer, Ibeirão, porque repare, o meu pai é de Trancoso, mãe da Covilhã, batizado na Guarda, aprendi a andar e a falar nessa cidade, fui educado em Coimbra e Aveiro, o meu primeiro trabalho foi na Guarda, as férias eram no Teixoso, na Covilhã, casei no século passado, coisa muito rara, porque ainda se mantém com uma mulher do Soito, do Sabugal, portanto, Ovar, essa terra fantástica, gostei muito de colaborar aí com a Cércia e Ovar e mando uma saudação para eles. Há uma família catalã em Ovar, também mando um abraço para eles e, portanto, e como eu estou preocupado, não com o presente, mas com o que se vai passar a partir daqui, este tema da transição digital, que eu gosto muito de pensar nela como uma ponte para uma verdadeira transformação digital, portanto, transição para transformação, porque a primeira coisa que gostava, e tenho ouvido falar, já ouvi falar muito em atitude. Atitude é como pensamos, e o que pensamos vai condicionar o comportamento, aquilo que fazemos. E os resultados, que é aquilo que no fundo todos nós queremos, o resultado, nem que seja o resultado de sermos felizes, o resultado de pagar as contas, o resultado, olhem, como habitantes deste planeta, com os únicos habitantes deste planeta que têm consciência, que têm um tempo limitado, é muito importante pensar na nossa pegada. E esta questão da transição digital faz-nos logo pensar, e eu gosto muito de dizer às pessoas todas que conheço, que nunca se esqueçam que temos 4 poderes. Todos os que nos estão a ouvir têm os mesmos 4 poderes, que é o poder de pensar, o poder de eleger os pensamentos, o poder de decidir e o poder de agir. Como eu tenho ainda por cima a sorte, isto é uma sorte, há muitos anos, quando enverdei por este caminho de trabalhar com líderes e trabalhar com muitos autarcas, e tenho muito orgulho para as pessoas que vão trabalhar, porque os autarcas são, eu diria, uma raça de políticos muito interessantes. São pessoas que têm os problemas deles, têm os problemas das suas famílias, os problemas dos seus amigos, depois tem aquela questão muito complicada. É que no meio em que vivem, em que no fundo dirigem uma autarquia, eles são muito olhados, eles são vistos, eles são conhecidos, eles não são aquele político tipo ministro ou coisa assim que só é visto se for preciso e nos momentos, ele é aquela pessoa que se cruza na rua e é aquela pessoa que mais tarde ou mais cedo vai ser lembrado. Uns até ficam com estátuas, outros ficam com nomes de ruas, mas é aquele onde se pode, na rua, olhar para ele e dizer-lhe alguns palavrões ou dizer alguma coisa, porque eles, no fundo, é a terra deles. E, portanto, é essa preocupação que, no fundo, quando estou a trabalhar com os autarcas, isso é muito importante, é como é que é ser lembrado. E esta história da transição digital leva-me logo para uma questão. Nós somos uma comunidade, 10 milhões e pouco de habitantes, que, de sorte, habitamos o país da Europa com o melhor clima, um país giríssimo, por exemplo, que tem um livro com 1000 receitas de bacalhau e nem tem bacalhau, portanto, criativos somos, criámos a Via Verde, temos vinho do Porto que ninguém tem, temos vinho verde que ninguém tem, temos uma panóplia de pão que apreciar toda a gente, basta mudar de uma terra para a outra, aí então tenho tantas saudades das espadas de Pardilhó, vocês nem imaginam, só o cheirinho delas já me dá apetite. Nós somos tão ricos de queijos, ganhamos agora prémios mundiais de azeite. Eu ainda me lembro antes do Covid de estar em Milão, numa feira, que era a feira do calçado, e Portugal era sempre o terceiro. A relação preço-qualidade, éramos o melhor em qualidade, mas vendíamos barato. E foi preciso vir o Covid, estas coisas todas, para acelerar, e agora nós já somos o número 1. Portanto, esse pessoal dos sapatos percebeu o que é a história da transformação. Fazer barato. Há sempre quem faz melhor do que nós, em maior quantidade. E aí em Ovar até há uma fábrica de sapatos, que eu conheço muito bem, Carlos Santos, que sabe o que é isso, sabe o que é fazer bem. E o que fazer bem é valor. A palavra valor é aquilo que a transição digital nos devia trazer. Fiquei admirado esta semana a ver as barbaridades, as asneiras, com que nós estamos a vender Portugal aos ingleses. Vocês não podem imaginar, meus amigos, o que certos indivíduos, que de certeza absoluta não têm noção nenhuma do que estão a fazer, andam a vender o nosso Portugal à Inglaterra. Portanto, os ingleses estão a chegar aí para o barato, quando nós somos um país gourmet. E então, eu pensar assim, ok, o que é que nós podemos fazer nesta transição, que eu espero que seja transformação digital, neste primeiro momento? Primeiro que tudo, mudar a atitude. Importa integrar opiniões. Logo, nas autarquias é muito importante. A agenda dos meus cidadãos é muito mais importante que a agenda do meu partido. E isto, já perceberam, começa-se a correr um risco, que é as pessoas nas autarquias votarem mais em pessoas, em ideias,
do que votar em partidos. O maior partido português, como sabem, neste momento eles ficam em casa. Portanto, nós precisamos neste momento mudar de mentalidade. Como é que se muda de mentalidade? Com o mindset de pensar assim, será que em 500 anos de história, naquelas pessoas que foram por aí fora, que tiveram, vejam bem, fizeram um grande desenvolvimento tecnológico para poder construir o império que nós fomos, será que esses 500 anos nos levam a dizer que nós, em vez de competir, temos que começar a criar? Olha, falta de experiências não tenho tido. Passei já por 98 países no mundo em que descobri uma coisa fantástica. Todos aqueles que pensam à frente, os que pensam criar futuro, hoje são países mais sustentáveis. Olhem só este dado. Os nórdicos têm uma forma de estar na vida, que é o que chamam o conceito Yuga, que é, eu tenho que estar bem comigo, bem com os outros e bem com o ambiente. Olhem, se nós pensássemos assim, pensar na transição digital e tudo o que ela pode impactar nestas 3 variáveis. Eu gosto muito da área do marketing, foi quando eu estou em Aveiro, por exemplo. Qual é o turismo que não é copiável? Religioso? Continua-se a discutir os aeroportos. E eu comecei a pensar assim, só há 3 santuários no mundo, qual será o aeroporto que serve Fátima? Como é que nós podíamos otimizar esta questão? Não se pensa nisso. Depois pensa-se uma coisa muito interessante. Outro turismo incopiável, histórico. Temos muita coisa destruída, muita coisa abandonada, muitas ruínas romanas, muitas coisas assim por aí fora. Guimarães é um exemplo giríssimo, foi capital da cultura, mas vai muita gente a Guimarães para ver a renovação do centro histórico de Guimarães. E temos Óbidos, e temos Monsaraz, e temos coisas muito tipo. Portanto, temos que ser otimistas e dizer, nós sabemos fazer bem, Monsanto e por aí fora. Agora, isto tem que ser um desígnio nacional. Se é incopiável o histórico, se é incopiável, reparem bem uma coisa que é interessante, se é incopiável a nossa gastronomia, se é incopiável o nosso povo que gosta de servir. Olha, se tivéssemos esta cultura toda de alta a baixa, 360 graus, todos tivessem uma cultura de amar a palavra servir, porque quem dá recebe. Porque é isso que dizem de nós quando cá vêm os estrangeiros. É um povo que gosta de servir. Agora, isto tem que ser de cima a baixo, tem que ser a 360 graus. Outra coisa que é incopiável, o turismo de natureza. Felizmente, já houve golfinhos foi preciso o Covid para os golfinhos voltarem ao Tejo, foi preciso o Covid para os golfinhos voltarem ao Rio Ave, foi preciso o Covid para tomarmos consciência que o ar que respiramos. Portanto, isto tudo passa por uma transição digital, que é a ambição e a inteligência coletiva ao serviço do futuro. Porquê? Meus amigos, esta crise fez uma coisa fantástica em todos nós. Passámos a perceber o que é depender todos uns dos outros. Portanto, isto é interdependência. Não adianta o VAR fazer coisas maravilhosas se ali em Aveiro não fizerem, ou etc. Portanto, nós hoje temos que ser mais unos, substituir o eu pelo nós, deixar de gerir o país, as autarquias, as empresas, as organizações, olhar para os umbigos, olhar para os egos, mas sim a pensar como é que eu quero ser recordado. Portanto, acredito também que podemos fazer muito mais, querendo muito mais de nós. Portanto, adaptar não chega. Portanto, esta história da transição digital tem que ser vista como transformação digital. Porquê? 3 tendências universais. Isto não é meu, não é de João Catalão, isto é universal. Velocidade, digitalização e inovação. Portanto, no nosso ADN há inovação. Até mais, somos conhecidos por ser um povo que adora desenrascar. Agora, precisamos da inteligência coletiva. Precisamos de um propósito coletivo. E a mim preocupa-me ainda muito que anda aí no ar, por exemplo, de que nós andamos sempre a falar em quantidade e nós devíamos falar em qualidade. E há bocado dei o exemplo do calçado. Nós temos de ser um povo capaz de surpreender. Nós temos hoje uma panóplia. Reparem, eu já criei 6 filhos, só 4 estão no estrangeiro em países diferentes. E andaram a gastar dinheiro aonde? Do Estado, na Universidade de Coimbra, na Universidade de Aveiro. São miúdos fantásticos, estão em Inglaterra, porquê que eles foram para fora? Porque engenheiros tirados numa universidade tão fantásticas como Aveiro, o ordenado ao fim do mês era 1000 euros. Nós temos um discurso miserabilista. Nós não podemos ter uma transição digital quando neste momento desenvolvemos coisas para a NASA, desenvolvemos coisas do melhor cá no mundo, em todo o mundo onde eu passo há portugueses geniais. Porquê que pagamos mal ao saber? Porquê que intoxicamos nas televisões, nos jornais, todo o dia com notícias tristes e más e não falamos, não partilhamos sucesso? Porquê que temos tanto medo do sucesso? Porquê que andamos sempre com discursos miserabilistas? Isto é uma atitude.
E quando vamos daqui para as transições digitais e falamos em smart cities, etc., temos que falar de uma coisa muito importante. Nós temos que nos comprometer com o futuro, como? Criando-o. Ora, este contexto dominado pela velocidade, pela digitalização e inovação, estas revoluções tecnológicas e sociais, que são as âncoras deste mundo em turbulência contínua, têm que fazer-nos tomar juízo e pensar que esta foi uma crise, mas vêm já mais duas atrás desta, certo? A demográfica. Somos o povo da Europa com menos filhos por casal. 1.2. O que é que nós estamos a fazer para dar qualidade às pessoas, para elas terem filhos, para os nossos filhos se radicarem nas nossas cidades, etc. Porque esta geração é diferente de nós. Eu realizo o meu trabalho. Eu sou feliz no meu trabalho. Os meus filhos olham para o trabalho como a fonte de dinheiro para eles, para a sua vida pessoal. A realização deles não é como nós, trabalhar muito. Não, é como é que equilibra. Eu neste momento vivo em Lisboa, ainda me lembro, há uns anos, quando ia ao Bairro Alto, à noite era sextas e sábados, agora é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isto é outro mundo. E para dar sustentabilidade a este mundo, nós não podemos ser espectadores da transição digital, amigos. Este é o momento em que todos temos que subir ao palco. Esta transição digital é um espetáculo maravilhoso. Todos temos que subir ao palco. E há 3 variáveis para a sustentabilidade do ser humano. Como é que ele se sente com ele próprio, com os outros e com o ambiente. E, portanto, isto tem que ser uma coisa muito mais trabalhada, muito mais envolvida, tem que ter gente com muita paixão para servir. Porque vejam, vocês entram nas livrarias, veem carradas de livros de autoajuda, vocês veem para aí tanta coisa, as pessoas andam carentes. Carentes de quê? De dar sentido à vida. E é aí que a transição digital pode haver, é limpar da nossa vida tudo aquilo que as tecnologias podem resolver por nós, para nós humanizarmos a nossa vida, para termos um propósito. Nós somos animais sociais, precisamos disso. Portanto, os avanços que a medicina tem, a pressão social, para o ter, meus amigos, é incrível, é das coisas mais horríveis imaginar que a maioria dos pais, se pudessem, só tinham filhos médicos, engenheiros ou advogados. Porque para eles o mais importante é o que é que o meu filho parece. O que é que o meu filho, porque assume-se que se é médico, engenheiro ou advogado, socialmente é chique, é giro. Por amor de Deus, nós precisamos de gente que saiba fazer as coisas bem feitas. Bem feitas. Essa pressão social nos faz ver uma vida muito artificial, cheia de logotipos, de redes sociais a partilhar o ter. Nós somos seres humanos e é aí que pode entrar a transformação digital. Como é que nos conecta todos com o essencial? Como é que limpa da nossa vida o que é supérfluo? Portanto, toda esta informação massificada, porque nós temos o engenheiro Google a trabalhar para nós 24 horas de borla, tem que nos permitir, e tudo o que aí vem, 5G, etc., viver uma vida mais e melhor equilibrada. Portanto, as tecnologias têm que servir as pessoas e não o contrário. Um dos maiores disparates, há bocado ouvi um senhor ir falar, dos empresários, etc., o maior problema é que anda muita gente a vender aos empresários, anda muita gente a vender aos governantes processos que as pessoas têm que servir e não processos para servir as pessoas. Este é que é o grande problema. Ainda há pouco tempo eu estava a olhar para os processos para uma candidatura para apoios. Meu Deus, aquilo é para quem? Para termos que contratar intermediários porque ninguém percebe aquilo. A própria justiça. Nós não percebemos. O próprio cidadão, a justiça só serve o rico ou o pobre. Quem está no meio não serve porque aquilo é caro, é moroso, é complicado. Portanto, a transição digital tem que se fazer acima de tudo para servir as pessoas. Tem que haver um conceito. Portanto, o poder local, primeiro, tem que evoluir para o paradigma de legado, mais do que trabalhar para a agenda do partido. Isto motiva logo uma reflexão. Como é que as casas e os locais em que estamos a viver estão alinhados com as tendências? Esta é a primeira pergunta. Qualquer autarca tem que fazer sobre a transição digital. Como é que as casas e os locais... Bolas, eu vejo aqui de manhã gente a passear o cão e a apanhar a merdinha do cão com o saco. Desculpem lá, até porque são civilizados. Mas eles deviam ter o sítio para ir passear o cão e para o cão andar em liberdade. Porque eu não vejo a fazer isso com os próprios filhos. Vejo gente a estacionar os carros em segundas, terceiras linhas porque não foram criar regras para estacionar os carros. E outras coisas do género. Portanto, eu preciso e aconselho a todos, gastem 10 euros, comprem um livrinho de Marc Augé, que é um sociólogo belga, que se chama Não Lugares. Nós, de repente, passámos os teres humanos, geridos por teres humanos, certo? Estão a ver? Passámos a viver como em não lugares. É o shopping, é o caminho para o trabalho, o caminho para casa, isto é, no passado vivíamos num local, realizávamos nesse local, casávamos nesse local, tínhamos amigos nesse local e era aí que nós tínhamos a nossa vida. Hoje não, é os não lugares. Ora, a virtude está no meio. As beiras têm tudo, amigo. As beiras têm tudo. Nós, em 2 horas e pouco, posso estar na neve e posso estar no mar. Nós temos tudo. Uma gastronomia riquíssima. Nós, as beiras, têm que ter maior poder reivindicativo
para terem meios, não para como vão para as grandes cidades, para as grandes capitais, para ter meios para as pessoas gostarem de lá viver. E isto não é só com autoestradas, não é com portagens grátis, não é as pessoas não estarem lá porque gostam de estar lá, porque são trabalhadas com carinho. E aí começa logo. Como é que vão trabalhar? Com casas, com os 600 euros ao fim do mês? Não pode ser. Com o discurso miserabilista? Não pode ser. Portanto, os locais de trabalho, a gestão do tempo, tudo isto tem que se alinhar com o ser humano. Portanto, cuidar do corpo. Hoje vejo, sim senhora, vejo muitos aparelhos aí de ginástica, muitas coisas por todas as terras. Os seus autarcas têm feito um grande trabalho, muitas pistas porreiras para até andar de bicicleta, etc. Mas isto tem que ser feito com as pessoas. Não é vai passar por aqui, vai passar por ali. As cidades têm que mostrar uma maior preocupação em criar equipamentos desportivos, espaços verdes, ginásios, soluções tecnológicas para atividades físicas regular. Porque tudo o que vem aí, toda a inteligência artificial vai ajudar, tem que ajudar, não é substituir o ser humano a reconectar-se com a natureza. Portanto, vivemos um mundo de oportunidades e possibilidades, o resto é teoria. Eu quero, no sítio onde eu vivo, no ecossistema onde eu vivo, eu quero expressar o meu twist, a minha relevância. Portanto, o ecossistema tem que me responder, se não mudo. E neste momento há muita gente que vai optar por voltar ao interior, vai voltar à... Porquê? E vejam, as imobiliárias hoje têm dificuldade em encontrar vivendas para vender e outros... É o comércio de proximidade que foi tão abandonado. Foi um comércio tão sacrificado, um comércio bolas. Foi tudo muito aquela ideia, vamos fazer o grande, vamos fazer o... E não se apoiou aquele pequeno comerciante diferenciador, etc. Portanto, há muita coisa para mudar. E hoje, uma das coisas que é muito importante é, por exemplo, o que é que estamos a ensinar aos nossos arquitetos? Que curso é que estão a tirar aos nossos arquitetos? Eles têm que começar a perceber que têm que conceber habitações, e é essas as exigências que todos nós temos, onde seja muito saudável conviver, onde seja muito saudável estar, porque, por exemplo, olha, foi preciso o Covid para eu dar um valor imenso ao meu frigorífico, dar um valor imenso à minha arrecadação, dar um valor imenso a esta cadeira onde eu estou sentado, porque passei a ter que estar muito mais tempo na minha casa. Tenho muita sorte de viver num autêntico jardim, poder ir à rua, respirar ar fresco, etc. Porque se não fosse assim, também não estava aqui. E, portanto, nós temos que criar estes ambientes. Isto vai-se passar com a gestão das vias, com os espaços públicos, vai-se passar com as empresas. A palavra de ordem para a transição digital chama-se sustentabilidade. E ela só vai acontecer se for uma atitude de todos nós. E, portanto, este mundo em mudança permanente tornou evidente que há uma preocupação crescente, não só com o crescimento global, com a necessidade de reciclar, com responsabilidade-nos cada vez mais com a qualidade do meio ambiente, para assim contribuirmos para o impacto negativo, desde do carbono e nestas coisas todas. Portanto, dos não lugares, que não temos identidade, não temos o tal work-life balance que toda a gente fala, que não é o tal sítio em que nós vivemos, crescemos, etc., nós temos que ir copiar as boas práticas. Meus amigos, eu já vi, há uma cidade na China chamada Chengdu, foi feita de raiz, para isto mesmo, para conciliar a área onde as pessoas trabalham, onde as áreas vivem, para as pessoas terem tudo ali à volta, para ficarem ali felizes e contentes. Bangkok era uma cidade, já lá fui 4 vezes, era caótico, poluído, horrível. Era uma cidade, pronto, à boa Ásia. Então, neste momento, as mudanças que eles estão a fazer em Bangkok para dar qualidade de vida às pessoas, era bom observarmos. A Suíça tem uma cidade neste momento que eles chamam a cidade do wellness, e a grande preocupação para eles é como é que as pessoas querem viver em sítios onde sintam que encontram as tais variáveis. Estou bem comigo, estou bem com os outros e estou bem com o ambiente. Portanto, as cidades têm que ser tratadas como marcas. E o que é uma marca? Uma promessa de valor. E eu não é porque anda gente a comprar casas porque é barato, anda gente a comprar casas porque é perto do trabalho, é porque os transportes são não sei o quê, não. Tem que ser uma atitude claramente sustentável. Isso chama-se placemaking. O que é que isto tem? Primeiro de tudo, há uma visão, há uma orientação para a comunidade, portanto qualquer Câmara devia ter um chamado, olha, não é o vereador, era o diretor de marketing, devia ter um diretor de marketing para pensar nisto, qual é a visão integrada para estar orientada para a comunidade, o para quê, portanto, a função antes da forma, o processo para servir a comunidade e não o contrário. Primeiro, a fase da adaptação a estas novas tendências da velocidade, da digitalização e da inovação. A inclusão, nós tratamos muito mal a diversidade, mas mesmo muito mal, é uma coisa estupidamente, eu não entendo como é que nós tratamos tão mal a inclusão. Como é que tratamos tão mal a diversidade? Como é que temos este pensamento tão dualista? Porto, Lisboa, Benfica, Sporting, certo, errado, branco, negro. Nós não fazemos o I. Nós não debatemos, nós discutimos. Nós temos que ser muito mais integradores, ser muito mais interdependentes.
certo? E focos, que é outra coisa, o focos no amanhã, criar destinos, para entender o contexto, e o contexto é dinâmico, portanto nós temos de ser dinâmicos, fazer e desfazer na procura de fazer melhor, favorecer a interdependência, isto é muito importante, até existe uma associação de municípios que é ótima, fazer a interdependência, como é que todos ajudamos todos, porque é Portugal, não é o local, é Portugal, e a transformação ocorrer, tem que ser, nós temos que ter capacidade das cidades de se transformarem, porque ninguém sabe o que aí vem, só sabemos que há uma incerteza, para isso temos que ter flexibilidade, por isso temos que ter colaboração, por isso temos que ter sociabilidade, um conceito de sociabilidade. Ainda me lembro tão bem daqueles bairros, quando eu era novo, que íamos às agremiações, hoje todos fizemos para nos isolar, é uma coisa, uma narcotização do egoísmo, uma narcotização do eu, isto não pode ser, tem que ser o nós temos que criar comunidades, e por isso, sem transformação não há festa, e a frase final que eu vos queria partilhar, meus amigos, sem transformação não há festa, mas para dançar é preciso querer escutar a música. E a transformação digital é isto mesmo. Vamos escutar esta música da transformação digital para depois podermos dançar a transformação digital, porque é aí que todos nós vamos ser mais felizes e nos vamos encontrar com o futuro. Portanto, convido todos a criarmos o futuro, porque ele depende de todos nós subirmos ao palco. Todos nós podemos fazer mais do que estamos a fazer. E tenho dito, e obrigado pelo vosso tempo de vida, porque é a única coisa que todos vocês têm igual a mim. 86.400 segundos para viver por dia. Nem mais um, nem menos um. Vejam o que estão a fazer ao vosso tempo, porque o futuro já começou. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Palavras que de facto nos deixam a pensar, mais do que nunca não podemos deixar o nosso lado humano de lado.